Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo no ar. Hoje para trazer aqui uma notícia não tão boa, né, que saiu hoje à tarde, e uma já em cima dessa primeira notícia, comentar o que a gente pode fazer para enfrentar o Internacional, quais possíveis nomes o Marcelo pode colocar. Claro que amanhã deve ter outro treino, e o Marcelo deve definir o time, mas aí a gente vê se vem com alguma coisa mais específica sobre o Inter, ou talvez um pré-rodada que sempre tem por aqui, e do geralzão do campeonato, enfim. Antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque é muito importante e ajuda bastante a gente. E bora lá. Como vocês podem ver, já que eu tô no PC hoje, a gente já volta com a notícia, né, que a gente vai repercutir aqui. Soteldo pega gancho de 2 jogos no STJD e desfalca o Santos contra o Inter. O clube vai tentar recurso. É bom lembrar que essa pela aquela expulsão, não vou ler a matéria inteira, né, mas para resumir, aquela expulsão contra o América Mineiro, a derrota por 2-0, foi punido hoje com um gancho de 2 jogos. Um deles foi a suspensão automática, né, contra o Cruzeiro, e a outra seria agora. Então, tá aqui, né? Estaria fora contra o Internacional. Naquela ocasião, nos acréscimos do segundo tempo, quando o Peixe já perdia por 2-0, o venezuelano xingou o árbitro Leandro Pedro Voaden, que registrou agressão verbal na súmula. Expulsão, cartão vermelho direto após receber um cartão amarelo. Aliás, faltou a vírgula aqui, mas enfim. Após receber um cartão amarelo, proferir as seguintes palavras: Faz tempo que apita só contra nós, caralho. Vai se fuder. Relatou o juiz gaúcho. Solteiro foi enunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E aí, como eu falei, como já tinha cumprido um jogo contra o Cruzeiro, tem que ficar mais de uma rodada fora. O Santos vai tentar, tá? O departamento jurídico vai tentar um efeito suspensivo. Caso não consiga, ele tá fora mesmo. Eu até pensei em esperar que justamente talvez pudesse ter esse recurso, sair alguma coisa. Eu pensei, pô, já é sexta-feira, né? Não sei se o STJD dá respostas amanhã, sei lá. Mas acabou que não saiu, pelo menos até agora não saiu nada, né? Tô gravando 7h25, 7h15, aliás. Então, vamos ver, né? Mas aí a gente parte pra outra parte, além de formar isso, claro, a gente já trata da possível escalação. Quem poderia substituir o Soteldo. Também vou apresentar a tela com o campinho do Share My Tactics. Você sabe que é bem bom usar ele, então tá aqui. Acho que naturalmente que poderia ser, né? Eu já fiz uma troca também aqui, mas vamos por partes, né? Aqui vai se manter, né? João Paulo, Joaquim, Bastos, Dodô. Acredito que o Marcelo não vai mudar, né? A não ser que ele prefira usar outra formação, mas acho difícil. Porque vem dando certo, até tava dando relativamente certo no primeiro tempo contra o Vasco, né? Mas enfim. Rincon de volta, certamente vai estar aqui, vai ser esse primeiro homem, né? Aí eu coloquei o Rodrigo, porque, claro, a partida do Dodi não foi boa, o Nonato menos ainda, que entrou no segundo tempo. Vai ter a volta do Camacho também de suspensão, como a gente hoje lá no resenha, eu e o Noronha comentamos. O Camacho foi utilizado, né, por ele contra o Palmeiras. Então pode ser que surja o Camacho aí, mas eu tô apostando por enquanto no Rodrigo Fernandes. Para ser esse homem junto com o Rincon, né? Lucas Braga na ala, Kevson na outra, acho que também não vai mudar, né? E aí teria Lucas Lima na frente, Marcos Leonardo e Furt. Por que eu coloquei o Furt? Eu tirei o Silveira para tentar o Furt, porque mais por uma questão de muita gente pedindo ele sempre entra muito bem, pedindo por mais tempo. Acho que para esse jogo contra o Inter poderia ser uma coisa interessante. Claro, o Furt é muito bom jogador, mas ele tem uma característica até um pouco específica, né? Ele é um cara mais pesado, mas ele também não é pesadão que não consegue correr, não. Ele sabe sair da área, sabe associar muito bem com outros jogadores, tem um ótimo posicionamento, tá? Um jogador bem inteligente. Então acho que ele conseguiria fazer essas movimentações com o Marcos. Mas por que eu digo que seria talvez uma boa? O Inter deve ir com o Mercado na zaga, seu zagueiro titular, que é um cara que, apesar de ser um zagueiro bem chato, né? Ele não é um cara tão alto, e apesar de ser uma boa impulsão também, mas ele não é um cara tão alto, e acho que na força perderia por Furt também. Então, talvez fosse interessante. O Inter também, é bom lembrar, vai ter a volta do Igor Gomes, que estava suspenso, pode ser que jogue como titular. E também e tem também o Vitão, né, que é um zagueiro também forte, já um pouco mais do que o mercado, né? Então, acho que poderia ser ali uma saída interessante.
Outra coisa que poderia ser feita é se o o Soteldo realmente, conseguir o efeito suspensivo, né, aí provavelmente a gente veria ele aqui no lugar do Lucas Lima, né. Aí já seria o inverso, claro, ele como armador barra segundo atacante, mas repito, acho que até agora se não saiu, acho difícil sair novamente, né. Outra alternativa é o Silveira, que jogou contra o Red Bull Bragantino ontem, ele sendo esse segundo atacante se movimentando, mas eu acho que depois de ontem o Marcelo deve ter visto que ele também é um jogador para um tempo mais limitado de jogo. Não sei se para o segundo tempo ou para uma primeira etapa já começando igual ontem, mas ele é um cara que tem ali seus minutos mais, controlados, digamos assim. E claro que isso também eu não estou contando que o Marcelo queira mudar a formação, porque se ele resolver mudar, ele pode colocar o Mendonça, de um lado, talvez o Silveira do outro, não sei, o Silveira não é tão rápido, mas tentar jogar com 3 atacantes. Eu acho muito difícil essa hipótese, mas só passando por cima mesmo. E já que eu citei antes também, eu vou colocar aqui, né, de repente ele usa o Camacho, que tem feito algumas partidas com o Marcelo, né, não seria a minha escolha, mas enfim, pode ser que aconteça, né. E por último, que é até uma que eu estava assistindo no vídeo do Noronha agora há pouco, quando ele posta, que seria se o Soteldo realmente estivesse titular, por que não usar assim, né, com o Julio Furt e ele como armador, o Soteldo mais livre. Acho que seria uma boa também, mas, é claro, essa depende muito aí da resposta do tribunal da STJD, né. Não sei se vai sair ou não, repito. Tudo isso até leva a gente a pontuar, né, como a gente vê que efetivamente o elenco do Santos é limitado, né, é um elenco que é numeroso, tá inchado, mas mesmo assim são poucas boas opções, né, então eu acho que isso fica bem evidente em momentos como esse. E quando você perde jogadores como Morelos, por exemplo, por lesão, né, que seria talvez a principal alternativa para o ataque reserva, você escancara isso, tendo que escalar outras alternativas. Posição de volante também, apesar de ter muitos volantes nesse elenco, não tem, eh, nenhuma unanimidade, né, tirando o Jean Lucas e o Rincon. E falar em João Paulo eu coloquei errado, né, eu falei logo no começo que a linha se mantém, não, não se mantém, é o Vladimir. O Vladimir que vai ser o titular, bom lembrar, o João Paulo está suspenso. Então, eh, mais uma vez mostra a limitação do Santos em opções, que foi resultado da falta de planejamento, e a gente sabe que ano que vem vai precisar reformular esse elenco e trazer peças mais consolidadas, digamos assim, ou pelo menos que não gerem tanta dúvida, né. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e mostra o que que você faria, o que que você acha que poderia encaixar nesse time, se trocaria a formação ou não, enfim. E é isso. Até amanhã, a gente volta com outro vídeo. Valeu.